O tutorial de costura de hoje é dessa peça aqui, que é a bolsa vira-mochila. Uma peça super versátil e bem linda para o seu dia a dia. A aula de hoje tá um verdadeiro curso gratuito, mas não se deixe assustar pela extensão do tamanho da aula e do tempo do vídeo, porque tá tudo dividido em capítulos e alguns detalhes dessa peça são opcionais, ou seja, você pode pular partes do vídeo se você não for fazer aquele detalhe. E a nossa bolsa vira-mochila, ela pode ser utilizada de 4 formas diferentes. Bolsa transversal, bolsa ombro, mochila tradicional e mochila transversal. Tudo isso somente adaptando as alças nas várias argolas que essa peça tem. Ela também tem vários bolsinhos para ajudar na organização dos seus itens pessoais aqui dentro. E esses detalhes são opcionais, você vai ver durante a aula. E um formato bem generoso para caber bastante coisa, ao mesmo tempo que essa peça parece pequenininha. A peça de hoje foi inspirada em 2 bolsas que eu vi no site Temu. E aí eu adaptei o formato para deixá-la mais arredondada, mais fofinha, um pouquinho maior, e mudei também o formato do zíper e a localização dos bolsinhos. E falando em adaptação, os moldes de hoje, que são 100% de minha autoria, vocês já conhecem a qualidade, são testados, retestados, para você ter o melhor encaixe das peças aí no seu ateliê. E na aula de hoje ainda tem técnicas imperdíveis para você fazer todo o forro dessa peça sem viés. Isso mesmo, você pode fazer todas as costuras do interno da bolsa embutidas. Mas se você está acostumado a trabalhar com viés, pode usar o mesmo molde para confeccionar a sua peça com viés no forro. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Talhari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar a nossa bolsa vira-mochila? Então vamos lá! Para fazer a bolsa vira-mochila, nós vamos precisar dos moldes que estão aqui na mesa. Como sempre, nos cursos abertos, a compra dos moldes é opcional, porque eu vou passar todas as medidas para vocês. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo, fazendo download de moldes prontinhos para impressão em tamanho real, com margem de costura, testados, encaixe perfeito e acesso imediato após a compra, e ainda ajudar financeiramente a manter esse canal no ar, eu coloquei no texto da descrição do vídeo aqui embaixo o link para compra dos moldes. Para você que optou por não comprar os moldes prontos, as medidas estão aí na tela. A partir desse momento, se você for adquirir os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar destas informações para nada. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe certinho e o acabamento fique profissional. Se precisar, volte o vídeo, pause para anotar tudo e não errar, porque senão a sua peça não vai encaixar. Mas se você comprou os moldes, não precisa se preocupar com isso. Para o plano de corte da bolsa vira-mochila, as medidas são as seguintes. Utilizando o molde das costas, que é este daqui, nós vamos cortar uma vez no tecido principal e uma vez num tecido de forro. Meu forro não tem estruturação, meu tecido principal está com manta R1. Aqui a manta, eu gosto, gente, de passar uma costurinha de segurança na borda desse tecido, bem na beiradinha, pra gente não ficar dependendo só da cola da manta, porque é uma peça que a gente vai manusear bastante, vai virar, desvirar, e eu não gosto da sensação da manta descolando do tecido enquanto eu tô confeccionando a peça. Então eu sempre passo essa costurinha de segurança, que é bem na beiradinha mesmo, tá, gente? É de segurança. E aqui atrás, se você for fazer o bolsinho, esse bolsinho aqui, olha só, é opcional, tá? É um bolsinho antifurto para colocar nas costas da mochila. Eu vou fazer o bolsinho na aula de hoje. Se você for fazer, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu corto o meu bolsinho na manta R1 antes de colar no meu tecido. Aí eu corto na medida certinho,
colo no tecido e eu acho que fica um acabamento bem mais delicado. Mas se você já está acostumado a fazer, mesmo com a manta, pode fazer da forma que você está acostumada. E para as costas, a gente também vai precisar de um forro de 46 por 19 para fazer este bolsinho antifurto. Mas, novamente, é opcional, se você não for fazer o bolsinho, não precisa desse forro aqui. Para o fole da bolsa vira mochila, nós vamos precisar deste molde aqui, que é o molde do canal do zíper, e nós também vamos precisar desta marcação central aqui, que é aonde vai o zíper. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de imprimir 2 vezes este molde, e aí o segundo eu recorto ele na medida, olha só, do zíper, porque daí fica mais fácil para eu riscar no tecido, tá? Então, eu imprimo esta página do canal do zíper 2 vezes. Qual que é o plano de corte aqui? Nós vamos precisar de uma vez no tecido principal com a manta R1 e uma vez no forro nas medidas de 48 por 8 centímetros, tá? Novamente aqui, meu tecido principal com a manta R1 em toda a extensão, sem margem de costura, e passei aquela costurinha de segurança. E aqui para o canal do zíper do molde, eu vou cortar uma vez no tecido principal e uma vez no forro. O meu forro eu já cortei na medida do molde. Meu tecido principal eu ainda não cortei, eu gosto de deixar ele inteiro até o momento da utilização, porque assim eu não perco aqui a direção do desenho, tá? E eu gosto de fazer o seguinte, olha só, eu risco onde eu vou cortar, na marcação lá do molde, e passo uma costura de segurança de cada lado, porque daí a hora que eu cortar essa marcação, a minha manta vai continuar colada e com margem de costura, aqui com costurinha de segurança, aliás, no meu tecido, tá? E aí eu continuo com aquela liberdade para manusear a minha peça sem descolar. Para a frente da bolsa vira mochila, utilizando o molde da frente da minha mochila, eu vou cortar 2 vezes num tecido de forro sem estruturação. Se você quiser fazer o bolsinho interno, você vai recortar essa janelinha aqui, vai riscar, aliás, essa janelinha em um dos seus tecidos de forro, na parte de trás, aqui no avesso do tecido, e também vai separar um forro nas medidas de 19 por 36 centímetros para fazer o forro desse bolsinho. Como eu não vou fazer bolsinho interno, eu não cortei esse tecido. Mas se você for fazer o bolsinho interno, a execução é idêntica ao bolsinho das costas da mochila. Então, você pode seguir essa parte do tutorial para fazer esse bolsinho interno também. Ainda na frente da bolsa vira mochila, eu tenho aqui uma vez no tecido principal e uma vez no forro sem estruturação, meu tecido principal com manta R1, nas medidas de 31 por 14 centímetros. Essa aqui é a frente da nossa bolsa, aonde vai aquele zíper na vertical. Informação importante, se você quiser costurar o seu zíper com o pé calcador lateral de zíper, você vai cortar essa medida com 14 centímetros aqui e aqui. Se você for fazer com o pé calcador comum, você vai cortar com 13 centímetros aqui e aqui, tá? Como eu vou costurar com o meu pé calcador de zíper, a minha medida tem 14 por 31 nos 2 tecidos. E aqui eu fiz a mesma coisa do canal do zíper. Eu risquei ao meio, que é onde vai o meu zíper, tá? Então, você encontra aqui o meio da sua peça e passa uma risca. E passei aqui também costurinha de segurança dos 2 lados da minha risca, para a hora que eu cortar, eu ficar com esse tecido bem certinho fixado na manta. Não vou cortar ainda para eu não perder o posicionamento da estampa. E eu fiz a mesma risca aqui no forro e eu vou cortar o forro daqui a pouco quando a gente for costurar o zíper. E para as laterais da bolsa vira mochila, nós vamos utilizar este molde aqui e vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar 2 vezes no tecido principal fixado na manta R1, 2 vezes no forro sem estruturação. Eu vou riscar o meu molde dessa forma, depois eu vou espelhar o molde e vou riscar dessa forma. Mesma coisa aqui com os tecidos de forro. E se você for fazer o bolsinho da lateral, você escolhe qual lado você quer fazer. Se você quiser fazer nos 2, também pode, tá? Eu escolhi que eu vou fazer aqui no lado direito da minha peça. E aquele mesmo esquema, eu cortei a janelinha do meu bolsinho, do meu molde, primeiro na manta R1,
fixei depois a manta no meu tecido, tá? E aí, como eu vou fazer o bolsinho desse lado, desse outro lado, eu escolhi colocar a etiqueta da minha marca, que é opcional, lógico. E se você for fazer o bolsinho, você também vai precisar de um forro de 21 por 21 centímetros. Para as nossas alças e ferragens, nós vamos utilizar alguns pedacinhos de tecido principal que eu estruturei com entretela de papel 30. Nós vamos precisar de 2 pedacinhos de 10 por 10 centímetros, onde eu tenho aqui a entretela em toda a extensão do meu corte. E eu vou utilizar aqui 3 pedacinhos de 5 por 5 centímetros. Aqui atrás, deixa eu tirar os clips para mostrar para vocês. A minha entretela, ela é de 3 por 5 centímetros, e aí eu dobrei as pontinhas para dentro no ferro de passar roupas, para eu ficar com essa aparência aqui no meu tecidinho de 5 por 5. Eu fiz nos 3 tecidos. E aqui eu optei por utilizar uma argola menorzinha, eu vou mostrar nas ferramentas para vocês, tá? Ferramentas e materiais no próximo capítulo. Qual que é a argola que eu vou utilizar aqui. E como a minha argola é pequenininha, eu cortei um pedacinho de 3 por 5 centímetros e a minha entretela é de 1 centímetro centralizada. Fiz a mesma marcação lá no ferro de passar roupas, o vinco, e eu vou utilizar estes pedacinhos aqui para as minhas argolas laterais. Como são 2, eu tenho 2 pedacinhos. Essa estampa linda que eu tô utilizando hoje é lá da minha parceira Ateliê As Beltranas. Eu tenho código de desconto aí na tela para vocês, ou na descrição do texto, se você preferir copiar e colar o código. Tem desconto em todas as estampas lá no site das Beltranas. E a minha etiqueta foi feita com Montana 1.4 sintético, que também tem lá nas Beltranas, e o meu clichê foi encomendado com a clicheria Casa Noceira, que eu também tenho código de desconto aí na tela. Eles fazem qualquer coisa que vocês mandarem para eles de texto, de desenho, logo da sua marca, e aí você pode fazer as suas próprias etiquetas no seu ateliê. Demais ferramentas e materiais, nós vamos precisar de um zíper número 5, medindo 44 centímetros para o zíper principal, um de 32 centímetros para o zíper frontal e um zíper de 19 centímetros para cada bolsinho embutido que você for fazer. Como eu vou fazer 2, eu tenho aqui 2 pedaços de zíper de 19 centímetros, lembrando que todos eles são número 5, tá? Você também vai precisar de cursores para zíper número 5. Eu quero colocar 2 cursores no meu zíper principal, então eu escolhi aqui 2. Vou colocar um no meu zíper frontal e outro no bolsinho da lateral da minha mochila. E este daqui é para o meu zíper das costas, no meu bolsinho antifurto. Também vou precisar de 2 mosquetões, uma argola quadrada, 4 argolas em D, que é essa aqui arredondada, e um regulador de alça. E aqui eu tô utilizando também um pedaço de 15 centímetros de alça chique. A minha alça mede 30 milímetros de largura e aqui eu tenho 1,40 m da mesma alça, tá? Importante, gente, as ferragens, você se atentar ao seguinte: o seu mosquetão, ele tem que caber certinho na largura da alça que você está utilizando. Essa argola quadrada também tem que caber certinho aqui. E, obviamente, o seu regulador. Quanto às argolas arredondadas, as argolas em D, essa daqui não é importante ser do mesmo tamanho da sua alça. O importante é ela caber no seu mosquetão. Então, você tem que ver aqui se passa dentro do seu mosquetão a argola que você está utilizando. Eu gosto de colocar a argola pequenininha na lateral da bolsa, eu acho que fica mais delicado, mas na parte das costas, para fazer a alça de mochila, eu gosto de utilizar essa daqui, que eu acho que combina mais, então eu vou colocar 2 de cada. Opcional, você pode utilizar o pé calcador para zíper lateral, que é esse daqui, que eu vou utilizar para costurar o meu zíper. Tem para máquina industrial e para máquina doméstica. E opcional também a cola pano para fechar a abertura do forro, se você estiver utilizando tricoline. Mas se você não tiver a cola pano, eu vou ensinar como fazer com costura esse fechamento.
E opcional também, você pode utilizar um pedacinho de fita de cetim, fita gorgurão. Aqui eu tenho 6 centímetros, a largura fica a seu critério, para a gente fazer o puxador auxiliar do zíper frontal. Não esquece que se você estiver utilizando um material sintético, passa o isqueiro aqui nas duas pontinhas para ele não ficar desfiando. Todos os meus cursores, ferragens, zíperes e alças e até mesmo o pé calcador são lá do meu parceiro JJ Fivelas. Tem código de desconto aí na tela para vocês. É um cursor mais lindo que o outro. Eu sou muito apaixonada pelos cursores da JJ. Vamos começar a confecção da nossa peça pelas alças. Eu já vou deixar minha alça prontinha para utilização. Então, eu vou primeiro pegar a minha alça de 1,40 m. Você vai identificar se a sua alça tem um direito e um avesso. A minha não tem, então tanto faz aqui o lado que eu segurar. Se você tiver aí um direito da sua alça, você coloca ele nesse momento para cima, tá? Vou segurar o meu regulador com direito para cima também, tá? A ferragem, ela tem um direito e um avesso, ó. Eu vou segurar com direito para cima, vou introduzir a minha alça entrando por cima e saindo por baixo, desse jeitinho aqui. Vou virar o avesso para cima, vou pegar alguns clips para me auxiliar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui com a pontinha mais próxima do regulador, vou dobrar a minha alça 1 centímetro para dentro, e vou encostar aqui no resto da minha alça. A hora que eu puxar o meu regulador desse jeito aqui, ó, a minha dobra, a minha pontinha da alça, ela tem que estar quase encostando na ferragem, quase na mesma direção, tá vendo só? Esse é a posição que eu quero. Então, vou colocar aqui um clips de cada lado, para eu não perder essa posição. Vou levar a minha alça lá na máquina de costura e vou passar uma costura na parte de baixo e na parte de cima. Na parte de cima eu gosto de chegar bem próximo da ferragem, então nesse momento eu vou usar o pé calcador de zíper, mas é opcional, você pode fazer as duas costuras com pé calcador comum. Costura do regulador finalizada, agora segurando a minha alça com o avesso para cima, que é aqui onde eu tenho essa dobra que foi costurada, eu vou trazer até a ponta aqui da minha alça, para eu não perder o posicionamento aqui do avesso para cima. Vou introduzir um dos meus mosquetões aqui. E aí eu vou de novo trazer essa alça, sem perder a localização dela, até aqui e vou introduzir no meu mosquetão, de baixo para cima e depois de cima para baixo. Aqui você vai observar o seguinte, o avesso da sua alça, ele tem que ficar escondido aqui dentro, ó, tá vendo? A costura aqui, a dobra tem que ficar escondida aqui dentro. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra ponta, vou colocar o outro mosquetão e vou dobrar a minha pontinha aqui, olha só, direito da alça para cima, vou dobrar a minha ponta no avesso da alça. Então, eu vou vir aqui, novamente vou dobrar 1 centímetro para dentro, vou encostar aqui, vou trazer a minha dobra, deixa eu organizar aqui certinho, colocar bem perto da câmera. Vou trazer a minha dobra o mais próximo possível da minha ferragem, e aí eu vou levar lá na máquina de costura e fazer a mesma costura que eu fiz no regulador. Agora a nossa alça está prontinha para utilização, eu vou reservar essa peça. Para começar a fazer os suportes das nossas ferragens das alças, eu vou pegar aqueles tecidinhos menores que eu cortei, e aí você vai cortar dos tamanhos das argolas que você escolheu, conforme eu expliquei lá no módulo, no capítulo das ferragens, tá? Eu vou pegar os meus tecidinhos e lá na máquina eu vou passar a costura com meio pé de máquina de pesponto aqui e aqui, só pra gente manter essas dobrinhas de tecido atrás. E eu vou fazer em todos os meus retalhos de tecido que eu vou utilizar. Tecidinhos costurados, agora eu vou pegar todas as minhas argolas, a quadrada e as arredondadas, e vou encaixar aqui nos meus retalhos. E lógico, você vai encaixar conforme o tamanho, tá? Vou colocar aqui um clips só para eu não perder esse posicionamento e vou deixar todas as minhas ferragens preparadas. Com todas as minhas ferragens encaixadas nos meus retalhos, agora lá na máquina de costura eu vou passar uma costurinha o mais próximo possível que eu conseguir da ferragem, só para fixar essas peças. Se você preferir, pode usar agora de novo o pé calcador de zíper.
Vamos fazer os dois suportes inferiores das minhas alças, aqueles suportes que vão nas costas para quando a gente está utilizando a bolsa como mochila. Eu vou pegar os meus dois retalhos de 10 por 10 centímetros e duas argolas arredondadas, duas argolas D, tá? No caso aqui eu quero que as minhas maiores fiquem para a mochila, então eu vou utilizar estas duas aqui. Primeiro passo que eu vou fazer vai ser pegar o meu tecido, virar o avesso para cima e vou dobrar formando um triângulo. Feito isso, eu vou dobrar novamente formando outro triângulo. Vou posicionar a minha peça desse jeitinho aqui, olha só, a parte que está dobrada, aberta, e essa parte crua eu vou virar para o lado direito, tá? Vou pegar uma das minhas argolas, vou ver se tem aqui um direito, um avesso que eu prefiro, tá? Vou colocar o direito para cima e vou posicionar esse tecidinho o mais no cantinho aqui que eu conseguir dessa dobra. Eu gosto de deixar, gente, isso aqui, ó, meio pé de máquina passando da costurinha que eu acabei de fazer lá na máquina. Se você conseguiu fazer uma costurinha bem próxima da ferragem, se você não conseguiu, não precisa encostar tanto assim na costura, tá? Vou colocar aqui um clips para eu não perder esse posicionamento e vou deixar essa peça aqui na mesa para eu conseguir visualizar. Porque essa aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que espelhado. O que eu quero dizer com espelhado? Essa parte crua aqui que tá sem dobra e sem acabamento tem que ficar pro lado esquerdo. Então, eu vou dobrar a minha peça novamente. Feito isso, eu tenho as minhas duas peças espelhadas, eu vou pegar uma régua e uma caneta. E a partir desta parte aqui que tá aberta, eu vou medir 1 centímetro. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. E aí, eu vou pegar com a régua, vou trazer essa marcação de 1 centímetro até aqui, essa ponta, ó. Vou posicionar a régua desse jeito. Com essas marcações feitas, agora eu vou lá na máquina de costura e vou fazer o seguinte. Vou passar uma costurinha bem em cima dessa marcação. Depois eu vou vir aqui, costura com meio pé de máquina de distância da margem e costura com meio pé de máquina de distância. Vou fazer um retrocesso aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte da minha peça. Finalizada a minha costura, dá uma caprichada nos retrocessos quando você estiver passando aqui em cima da ferragem, tá? Porque essa costura aqui, ela tem que ser bem reforçada. E agora eu vou pegar a tesoura e vou vir aqui e vou cortar bem próxima dessa linha que eu risquei e também próxima à nova costura de segurança dessa peça aqui. Vou cortar desse jeitinho e vou cortar esta outra peça aqui também. Depois eu posso reservar para utilizar mais tarde. Vamos agora fazer o bolso embutido das costas, que eu chamo de bolsinho anti-furto. Se você não for fazer esse bolsinho, pode pular esse capítulo do vídeo, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui atrás eu já tenho o corte na minha manta R1. Se você não fez esse corte, o momento agora é de posicionar o seu molde aqui atrás, bem centralizado, bonitinho com o seu corte de tecido. Você vai pegar uma caneta ou um giz e vai riscar a janelinha do seu bolsinho nesse momento. Risquei aqui a minha janelinha só para ficar melhor para ver no vídeo, tá? Porque a manta é da mesma cor aqui do avesso do tecido. E tá aqui a minha janelinha riscada. Vou pegar o meu forro de 19 por 46, vou posicionar aqui com o direito para cima e eu vou posicionar as costas do meu tecido aqui em cima. Você vai observar o seguinte, a hora que eu dobro aqui onde eu tenho a janelinha, tem que passar mais ou menos uns 2 centímetros, não precisa ser certinho, e aqui nas laterais também tem que sobrar um pouquinho, tá? Ó, tá sobrando mais de um lado do que do outro, eu vou ajustar aqui, mas não precisa ser uma coisa milimetricamente, tá? É só no olho mesmo, só toma cuidado para não deixar esse forro torto, tá? Feito isso, eu gosto de pegar uns clipes grandões, pegar aqui meus clipes e eu vou colocar aqui só para eu não perder o posicionamento deste forro, porque eu não gosto de alfinetar
o gabardine, tá? Porque ele puxa fio mais fácil do que o tricoline e aí a estampa fica feia. Feito isso, eu vou levar lá na máquina de costura e eu vou passar uma costurinha na volta toda, bem em cima desse risco da marcação do meu bolsinho. Costura feita, agora a gente vai dobrar ao meio aqui esse bolsinho, só para eu conseguir fazer um piquezinho aqui no centro, olha só. Bem no meinho, tá vendo aqui? E aí eu vou vir com a tesoura e eu vou cortar bem no meio dessa costura até chegar quase na pontinha aqui do meu retângulo de marcação. Chegando aqui, eu vou cortar na diagonal até chegar bem pertinho da linha de costura. Cuidado para não cortar a linha. Vou fazer a mesma coisa aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também. Feitos os cortes, eu vou pegar todo esse meu forro e vou introduzir neste furo que eu acabei de fazer. Vai ficar desse jeito aqui. E agora a gente tem que organizar esses tecidos para ficar tudo bem certinho. Então, eu vou virar aqui desse lado. E aí, você pode vir vincando essa dobra aqui bem em cima da costura. Se você estiver utilizando o tricoline dos dois lados, vai ficar bem fácil fazer esse vinco, tá? Se você estiver utilizando o gabardine, que nem eu, o gabardine é um tecido um pouquinho mais resistente a vincos e amassos, aí você vai precisar utilizar a ajuda do ferro de passar roupas, tá? Eu gosto de utilizar o ferro de passar roupas aqui nesse momento. Deixa eu pegar aqui o meu ferro. E aí, eu vou vincando esse tecido aqui, para ele ficar um quadradinho bem certinho, igual ao nosso molde. Dobra já vincada aqui no ferro de passar roupas, ó, ficou tudo bem certinho. Agora, a gente vai pegar o nosso zíper, um dos pedaços de 19 centímetros, já com o cursor, tá? Você vai posicionar o seu cursor em cima da mesa, abrindo para a direita e fechando para a esquerda, e o nosso tecido aqui com o direito do tecido principal para cima. Vou posicionar aqui em cima do meu zíper essa abertura e vou observar se tá sobrando mais ou menos a mesma quantidade de zíper dos dois lados, tá? Esse zíper tem uma sobra bem generosa, que é pra gente ter uma margem para trabalhar com esses materiais. Vou pegar aqueles meus dois clipes grandões, vou posicionar novamente aqui na lateral, segurando o meu zíper no lugar onde eu posicionei ele. Essa janelinha, ela é bem apertadinha de propósito para o acabamento do nosso zíper ficar bem bonitinho, tá? Ó. Aí eu vou virar aqui as costas do meu forro. Se eu sentir necessidade aqui de ajeitar esses clipes, eu vou fazer agora. Vou virar o direito do meu forro para cima até ele encostar na fita do zíper aqui de baixo, tá? A hora que eu sentir que ele encostou na fita do zíper, sem, lógico, amassar o zíper, tá? Só encostar mesmo, eu vou vincar aqui esse forro, vou fazer uma dobrinha para vincar esse forro e vou aproveitar e já vou unir aqui com os meus clipes da lateral. Feito isso, eu vou virar o direito da minha peça para cima, vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura na parte de baixo do meu bolsinho, da abertura do bolsinho, somente na parte de baixo, com a distância de meio pé de máquina. Se você preferir, utiliza o pé calcador de zíper nesse momento para conseguir chegar bem pertinho da margem que você quer. A costura aqui atrás ficou desse jeito e na frente ficou assim, só na parte de baixo do bolsinho. Vou virar o meu forro para baixo aqui, direito para cima. Já vou vincar aqui, que essa parte vai ser o acabamento de baixo do nosso zíper. E aqui a gente já tá vendo que tá tudo encostadinho, bem certinho. Vou trazer a minha ponta do forro até encontrar com a outra ponta do forro. Se você quiser, vem aqui e clipa novamente, com a ajuda dos nossos clipões. Vou virar o direito para cima e nesse momento, cuidado aqui com o cursor, tá? Nesse momento, a gente vai voltar lá na máquina de costura e vai continuar a costura aqui, subindo a lateral do nosso zíper, passando a costura na parte todinha de cima dessa janelinha e descendo na outra lateral.
Costura atrás do forro vai ficar desse jeito. E na frente, nós já temos, olha só, vou cortar aqui essa pontinha de linha. E nós já temos o acabamento final, bem bonitinho, da parte da frente do nosso bolsinho anti-furto. Agora só falta a gente costurar aqui as laterais e a parte de cima do nosso bolsinho. Então, lá na máquina de costura, com pé calcador comum, eu vou começar a costurar aqui na parte do fundo, vou vir costurando essa parte todinha aqui do fundo. Chegando na parte de cima, eu vou novamente dobrar o direito da peça para cima, aqui o tecido principal, vou costurar aqui em cima e depois eu vou costurar novamente toda a outra lateral para finalizar o fechamento do meu bolsinho. Se você preferir, pode refilar o resto de tecido também. Agora, ainda com a peça das costas aqui da nossa mochila, nós vamos posicionar as ferragens e a alça. Nesse momento, você vai utilizar as marcações do molde, estas marcações aqui, olha só, da alça de mão e do suporte da argola da alça. Se você não pegou estas medidas, se você optou por não comprar o molde, volta lá no começo do vídeo para pegar essas medidas, tá? Se você comprou o molde, é só seguir aqui a localização do molde. Eu vou pegar e vou marcar com a caneta aonde eu tenho as marcações do molde, aqui em cima e nas laterais. Marcações feitas, agora eu vou pegar a minha alça de 15 centímetros, aquele pedacinho de alça, vou pegar também 2 clips e vou posicionar a minha alça da seguinte forma. Na primeira marcação aqui do lado esquerdo, eu vou posicionar a minha alça à esquerda da marcação, vou colocar um clips e vou trazer a minha alça aqui, olha só, do lado direito da minha outra marcação. E vou colocar um clips aqui também. Esse vai ser o posicionamento da minha alcinha de mão. Vou pegar a minha argola quadrada, importante que nesse momento seja a quadrada, tá? E vou posicionar bem no centro desses tecidos aqui, tá? Bem no centro da marcação, ó. Você vai olhar, vai sobrar, como eu tô fazendo aqui de 3 centímetros, vai sobrar mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Encontrou o centro, você vem aqui, clipa também. E aqui embaixo eu vou posicionar as minhas 2 argolas arredondadas para a alça da mochila. Vou pegar a parte que está crua, sem acabamento, para o lado aonde eu tenho cru sem acabamento. Essa pontinha aqui de baixo eu vou encostar na marcação do meu molde, bem certinho em cima da marcação. Vou vir aqui clipar também. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí eu vou levar todas essas peças clipadas lá para a máquina de costura e vou passar costura de segurança em todas elas. Lembrando que a costura de segurança é bem na beiradinha dos tecidos. É só para a gente se livrar desses clips. Costas da peça finalizada, posso reservar essa parte do trabalho. Agora nós vamos fazer o zíper frontal da nossa peça. Eu vou utilizar o meu forro e o meu tecido principal de 31 centímetros. Se você for costurar o seu zíper com pé calcador comum, vai ter 13 centímetros. Se for com pé calcador de zíper, 14 centímetros aqui na largura. Eu já cortei ao meio as minhas 2 peças na marcação central e também já fiz aqui pique de centro nas minhas peças para eu não perder a localização aonde vai ficar esse zíper. Também já peguei aqui o meu zíper de 32 centímetros e já fiz pique de centro. Lembrando que se você for fazer pique no zíper, é sempre aconselhado passar aqui a chama do isqueiro para cauterizar esse material e ele não ficar desfiando. Vou pegar aqui o meu tecido principal, vou pegar também alguns clips e vou clipar o meu zíper com o direito para baixo, tá? Cremalheira do zíper para baixo com a estampa do seu tecido principal. Vou clipar e vou passar costurinha de segurança aqui bem na beiradinha. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado do tecido principal e a outra parte do meu zíper. Costura de segurança finalizada. Agora, nesse momento, eu vou virar as costas do meu zíper para cima, vou posicionar o meu forro com direito para baixo,
pique de centro com pique de centro, vou clipar todo o meu forro aqui atrás do meu zíper. Nesse momento, se você for costurar com o pé calcador de zíper, já troca o seu pé calcador e com a manta virada para cima, presta atenção que isso é técnica de curso pago, hein? Com a manta virada para cima para a gente não enrugar o nosso forro, que é um tecido mais maleável, sem estruturação. A gente deixa os dentinhos da máquina carregar para não terminar com uma peça com o zíper, com um tecido maior do que o corte que a gente cortou, porque aqui esse tecido tá repuxado. O pé calcador, ele pode repuxar o tecido que tá mais maleável. Então, a gente vai passar uma costura rente à cremalheira do zíper com o pé calcador que você escolheu e vamos repetir os mesmos passos do outro lado do zíper com o outro tecido de forro. Costura finalizada. Olha só, quando a gente utiliza a manta virada para cima, lá na máquina de costura, os dois tecidos, eles terminam exatamente do mesmo tamanho, não fica nada repuxado, porque a gente deixou a máquina levar o tecido que tá mais maleável. E agora eu vou voltar lá na máquina de costura com pé calcador comum e vou rebater esse zíper com uma costurinha de pesponto meio pé de máquina. Zíper finalizado, a largura total dessa peça finalizada com zíper e tudo tem que ser de 13 centímetros, tá? Não importa qual que foi o pé calcador que você usou ou qual que foi a largura do seu corte inicial. No final tem que ficar com 13 centímetros. Pode ficar aí uns 20, 25 milímetros menor, mas não pode ficar muito menor do que isso, tá? Agora eu vou colocar o zíper, vou escolher aqui qual que é o cursor que eu vou colocar. E o nosso zíper vai sempre fechar para cima e abrir para baixo. Isso é técnica de curso pago que eu tô dando aqui para vocês hoje. Vou dar várias técnicas do meu curso aqui hoje, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais sobre o curso, tá no primeiro link no comentário pinado aqui embaixo, tá? Para vocês saberem mais o que tem no meu curso de acabamentos de costura criativa. Por que a gente sempre coloca o zíper fechando para cima? Porque num zíper vertical, se você colocar ele fechando para baixo e esquecer um pedacinho assim aberto, pode cair itens pequenos da sua peça. Então tenha o cuidado sempre de fechar para cima, porque esse é um acabamento que fica muito mais profissional. Vou colocar o meu cursor fechando para cima. Se a sua estampa for direcional, nesse momento perceba que o desenho que está em cima da sua mesa para o seu zíper ficar fechando para cima. Porém, a gente vai deixar as duas pontinhas fechadas e o cursor parado no centro. E agora, se você quiser, pode vir aqui refilar essa sobra de zíper que sobrou aqui nas pontinhas. Nós vamos fazer agora a lateral da bolsa vira mochila. E antes de completar a lateral, a gente vai fazer o bolsinho. Essa parte é opcional. Se você não for fazer o bolsinho da lateral, pode pular essa parte do vídeo. Se você for fazer, fica aqui comigo agora. A gente vai pegar uma das partes do tecido principal da lateral. Aqui eu gosto de fazer do lado direito da minha bolsa, então eu vou utilizar esse daqui. Como que eu sei que esse daqui é o lado direito? No seu molde, se você adquiriu o molde, aí se você não adquiriu, volta lá no comecinho do vídeo que tem essas anotações, tá? Você vai ter aqui em cima, olha só, escrito bem pequenininho, topo, aqui embaixo, base, fole e frente. Então, para eu saber que esse daqui é o lado direito da minha bolsa, eu vou passar a frente da minha marcação para cima. Então, essa daqui é a frente da minha bolsa, logo, este é o lado direito de quem olha de frente, tá? Então, eu quero meu bolsinho aqui. Vou fazer a mesma coisa, os mesmos passos até um certo ponto do bolsinho das costas da minha mochila. Então, eu vou explicar aqui mais rapidamente, porque a gente já tem uma explicação mais detalhada lá no bolsinho das costas, tá? Se você pulou essa parte, achar que aqui tá muito rápido, volta no capítulo do bolsinho das costas para você pegar a explicação mais detalhada, tá? Porém, a gente não vai fazer idêntico ao bolsinho das costas, tá? Tem um passo diferente, porque o posicionamento do forro também é diferente. Então, fica atenta às diferenças entre os dois capítulos, tá bom? Vou virar aqui a minha manta para cima, e aí eu vou pegar o meu molde, vou riscar novamente, igual a gente fez com o bolsinho das costas, aqui o meu bolsinho, a janelinha do meu bolsinho, tá? Se você tem a sua manta cortada igual a minha, a sua marcação vai ficar em cima da manta. Se você não tem, esse é o momento de marcar a sua manta aqui atrás.
Vou pegar o meu forro de 21 por 21 centímetros e vou fazer igual a gente fez lá no bolsinho das costas. Vou posicionar aqui em cima, direito com direito, vai ficar sobrando um pedacinho de cada lado e aqui em cima vai sobrar mais ou menos 2 centímetros. Vou levar lá na máquina de costura e passar a costura na volta toda desta marcação do bolsinho. Após a costura no formato da janelinha do molde, nós vamos fazer aquele corte central que a gente fez igual lá no bolsinho das costas, fazendo o triângulo nas laterais da nossa janelinha, com muito cuidado para não cortar a linha. Aí nós vamos novamente passar o forro por dentro da abertura desse bolsinho e, se você preferir, vamos vincar toda a volta dessa janelinha com ferro de passar roupas ou com a própria unha. Depois da janelinha vincada, nós vamos fazer o passo de colocar o zíper. Só que agora tem um detalhezinho que é diferente do bolsinho das costas. Aqui, a gente vai ter que se atentar qual que é a parte de cima, qual que é o topo da nossa lateral da bolsa. Se você visualizar no seu molde, você vai ver que essa parte mais pontuda aqui do molde é o topo e a parte mais arredondada é a base. A mesma coisa a gente vai ter que posicionar aqui na mesa. Por quê? Porque o nosso zíper, ele precisa fechar para cima e abrir para baixo. Lembra a técnica de curso pago? Os nossos zíperes verticais sempre fecham para cima. Então, a gente vai ter que posicionar o nosso zíper dessa forma aqui. Olha só, parte arredondada do seu cursor virada para cima, porque é para onde ele está fechando. Vou posicionar o meu zíper aqui dessa forma. Agora você pode virar na horizontal para ficar mais fácil de manusear a peça. Dá uma olhadinha aqui nas laterais, se tá sobrando um pedacinho de zíper de cada lado. Não precisa centralizar milimetricamente, é no olho mesmo, tá? A gente vai clipar esse zíper aqui, vamos virar o forro, dobrar o forro rente à fita do zíper, igual a gente fez no bolsinho das costas, dá uma vincadinha, clipa novamente e a gente vai lá para a máquina de costura, se você preferir com o pé calcador de zíper, para passar a costura somente na parte de baixo da nossa janelinha do bolsinho. Costura finalizada. A partir daqui, agora a confecção é um pouquinho diferente do bolsinho das costas. Novamente, porque o posicionamento do nosso forro neste bolsinho aqui, ele também é diferente, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos virar aqui atrás, voltar o direito do forro para cima, se quiser dar uma vincadinha aqui, porque esse já é o acabamento final de um dos lados do nosso forro. Vamos trazer o direito do forro aqui bem em cima de onde ele termina. Se você preferir, vem aqui e já coloca uns clipes auxiliares. Eu gosto de usar esses clipes grandões aqui, porque tem uma boa margem de material, e aí a gente vai passar a costura aqui em cima. No bolsinho das costas, a gente fez a costura lateral, parte de cima, lateral. Neste momento, a gente não vai costurar as laterais do zíper, a gente só vai passar uma costura na parte de cima da janelinha do nosso bolsinho, vocês já vão entender por quê. Costura aqui de trás ficou assim. Na frente, na nossa janelinha, nós temos uma costura na parte de baixo e outra na parte de cima, sem costurar as laterais. Por que que eu fiz isso? Porque o nosso forro do bolsinho lateral, ele vai ser desse jeito aqui, olha só. Ele vai ficar assim, ele não vai ter uma parte de baixo e uma parte de cima, que nem o bolsinho das costas, o antifurto. Ele vai ser diferente desse jeito aqui, tá? Então, nós vamos organizar os nossos forros desse jeito. Se você quiser, olha só, aqui por baixo, já dá uma vincadinha na outra parte do forro que a gente acabou de costurar. E aí, nós vamos levar esta peça lá na máquina de costura. Vamos fazer os seguintes passos. Vou passar uma costura de cada lado aqui da janelinha do meu zíper, tá? Pelo lado direito do tecido principal, não esquece os retrocessos. Depois de fazer esse passo, você pode trocar o pé calcador da máquina, colocar o pé calcador comum. Vamos levantar o tecido principal e costurar somente as duas laterais do nosso forro. E aí eu aconselho você costurar bem pertinho do zíper, para que esse forro não fique enrugado, bagunçado dentro da peça finalizada. Ele não pode ficar maior do que o corte de tecido principal.
Nosso bolsinho está finalizado, agora é só a gente cortar esse excesso de forro que tá passando aqui nas laterais, para não atrapalhar a gente na hora da costura. Agora nós vamos começar a clipar a frente do tecido principal da nossa bolsa vira-mochila. E eu vou precisar das seguintes partes. O meu zíper central aqui, com o zíper fechando para cima, posiciona ele aqui na mesa já desse jeito. E as minhas duas laterais de tecido principal. E aí você vai observar aqui para posicionar da seguinte forma. O topo das suas partes para cima, obviamente, a base para baixo. E aqui você vai colocar a parte que está escrito frente. Você vai comparar com o desenho que você cortou. A frente tem que estar para cá e desse lado a frente tem que estar para cá. Lembra que a gente cortou os nossos moldes espelhados, né? Então, é dessa forma que a gente vai posicionar aqui na mesa. Ignorando o forro dessa parte central, você vai posicionar com os clips. A gente vai encher de clips essa peça, tá? Vou começar por esse lado aqui. Vou virar direito com direito. Primeiro eu vou clipar essa pontinha aqui, desse jeito, olha só. Vou alinhar aqui, deixa eu ver se tá focando. Vou alinhar essa parte aqui, esquece essa daqui, não precisa alinhar, tá? E aí, tá vendo a pontinha da minha lateral? Ela vai passar meio centímetro, olha aqui por trás, ó. Vai passar meio centímetro do tecido e eu vou clipar essa parte aqui. Para segurar a minha posição. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta aqui da base da minha lateral e aqui embaixo. A diferença é que aqui eu não preciso passar meio centímetro. Eu posso pôr, ó, pontinha com pontinha, aqui alinhado, esquece essa parte de baixo, tá? Vou clipar também para eu segurar minha posição. E aí eu pego os meus clips e venho clipando todo o resto da extensão deste meu tecido principal, ignorando o forro que tá lá atrás, costurado no zíper. Ignora também o forro do bolsinho da lateral, se você fez bolsinho. Peça clipada, neste momento a gente vai lá para máquina de costura, joga esse forro lá para trás para ele não te atrapalhar e vamos passar uma costura aqui nessa parte clipada com a distância de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Vai ajustando o seu tecido na máquina de costura sem se preocupar dele ficar plano em cima da mesa, tá? Vai acompanhando a curvatura natural que o tecido formou na hora que você clipou ele, assim você não corre o risco de enrugar ou repuxar o seu tecido. Costura da lateral finalizada, olha só, tomei cuidado aqui com os forros, tá? Não costurei forro de lugar nenhum. A gente vai agora repetir os mesmos passos aqui do outro lado do meu zíper central e com a outra lateral da minha bolsa vira-mochila. A frente da nossa bolsa tá começando a tomar forma. Agora a gente vai fazer os mesmos passos que a gente fez com o tecido principal, só que a gente vai fazer com o forro. E o forro eu gosto de fazer um pouquinho diferente. Eu não gosto de fazer com clips, eu prefiro fazer com os alfinetes. Mais uma técnica de curso pago, vou ensinar aqui para vocês, para que o forro não saia do lugar depois que a gente colocou aqui um tecido junto com o outro. Eu gosto de colocar os alfinetes e passar a costura por cima dos alfinetes. Vocês vão ver essa técnica hoje aqui neste tutorial. Então, eu vou posicionar aqui os forros das laterais do mesmo jeito que a gente posicionou o tecido principal, tomando cuidado para encontrar topo, base e a parte que vai na frente, tá? A do fole fica para fora, a da frente fica para o centro. Vou posicionar aqui o meu zíper fechando para cima e aí eu vou colocar direito com direito destas minhas laterais. Vou posicionar da mesma forma aqui em cima, passando meio centímetro da pontinha e vou alfinetar. Como que vai ser feito esses alfinetes aqui? Eu vou colocar os alfinetes sentido perpendicular à minha costura, ou seja, minha costura vai passar nesta direção, meus alfinetes vão ficar nesta direção aqui, tá? Costura aqui na horizontal, alfinete na vertical, porque daí eu consigo passar a costura por cima dele. E eu vou alfinetar toda essa lateral aqui, depois eu vou lá na máquina de costura,
vou passar a costura por cima dos alfinetes. Se você ficar com medo, coloca um ponto maior, mais largo, tá bom? 3,5, para você não passar com a agulha da máquina por cima do alfinete. Depois eu vou tirar os alfinetes e vou repetir os mesmos passos com a outra lateral e a outra parte do forro do meu zíper central. Costura do forro finalizada. Olha só, gente, para vocês que não gostam de viés, eu sei que isso daqui é um presente. Tem muita gente aqui no canal, várias alunas que não curtem muito costurar com o viés no interno da peça, principalmente essas peças em curva. Então, essa técnica aqui é muito legal para você fazer as suas peças sem viés. Antes da gente continuar, eu gosto de fazer um passo extra. Como a gente não costurou com viés, este forro, ele está solto do tecido principal, tá vendo só? E aí, o que pode acontecer? De repente, depois da peça finalizada, quando o nosso forro estiver pro lado de dentro do bolsão frontal da nossa bolsa, pode ser que esse forro faça isso aqui, ó, fique bagunçado dentro da peça, fique enrugado. Eu não gosto muito desse aspecto, tá? Então, eu faço o seguinte, eu venho aqui, olha só, e eu clipo costura com costura. Eu vou virar aqui o forro para fora, que eu acho que fica mais fácil. Eu clipo aqui costura com costura nos 4 cantinhos. Feito isso, clipei costura com costura, eu viro aqui o direito do forro para dentro, para ter uma noção mais ou menos onde é que ele vai calhar. E aí eu faço o seguinte, olha só, eu dobro o forro para dentro e aonde ele encostou aqui no tecido principal, eu pinço, faço isso aqui, levo lá na máquina de costura e passo uma costurinha de segurança aqui na rebarba, tá, gente? Não é em cima da costura principal, não, tá? É uma costurinha de segurança aqui em cima desse excesso de margem de tecido, só para eu prender o forro no tecido principal e a minha peça ficar mais organizada dentro, depois de finalizada, tá? Passo opcional finalizado aqui nas costurinhas do meu forro. Agora eu tenho um forro presinho no meu tecido principal. Posso ficar tranquila que esse forro não vai ficar bagunçado na minha peça. E agora eu vou vir aqui e eu vou clipar a volta toda da minha peça, unindo o tecido principal com o forro. Não esquece de unir aqui as costurinhas também, costura com costura, uma em cima da outra, forro e tecido principal. E depois de clipar tudo, eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança na volta toda para eu unir forro e tecido principal. Costura de segurança finalizada, zíper presinho. Agora a gente vai vir aqui nas pontinhas. Lembra daquele meio centímetro que a gente passou na hora de costurar as laterais? Olha só, ele ficou sobrando para que essa parte não ficasse menor no final. Então agora a gente vem aqui, refila esses 2 pedacinhos, só para não ficar sobrando demais. E nesse momento, você também pode vir aqui embaixo, aonde, pro lado que o zíper abre, na parte de baixo da bolsa, pegar a sua fitinha gorgurão, dobrar ao meio, posicionar aqui bem centralizada com a cremalheira do zíper e passar também uma costurinha de segurança aqui embaixo. Vamos agora costurar o fole do zíper principal. A minha parte aqui do forro, ela já está cortada, né? Vocês lembram que eu já cortei, mas o tecido principal eu gosto de cortar no momento da utilização para eu não perder o direcionamento da minha estampa, principalmente se a minha estampa tiver pé e cabeça. E eu vou cortar agora nesse momento. Também já vou aproveitar, eu vou fazer marcação de centro aqui nos meus 2 forros, marcação de centro aqui no tecido principal e também no meu zíper. E eu vou aproveitar e fazer aqui nas partes de cima também, aonde não vai o zíper. Marcações feitas, não esquece que se você fizer pique no seu zíper, passa o isqueiro aqui para ele não ficar desfiando. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar o meu tecido de forro, vou trabalhar com o meu tecido principal, vou pegar o meu zíper e abrir ele todinho para facilitar o meu trabalho. Vou pegar alguns clips e aí eu vou virar o direito da minha cremalheira para baixo. Olha só, o direito da cremalheira é esse daqui é o avesso.
direito para baixo com o tecido principal. Eu vou escolher um dos lados e vou colocar pique de centro com pique de centro. Vou clipar toda essa extremidade. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado da fita do zíper e o outro tecido principal. E aí eu vou lá para a máquina de costura e vou passar costura de segurança nestas duas partes de tecido principal com zíper. Costura de segurança finalizada. Agora a gente vai pegar as duas partes de forro e vamos posicionar em cima dos tecidos principais. Vamos clipar aqui a parte do zíper novamente, virar a parte da manta do nosso trabalho para cima. Lembra a técnica de curso pago para a gente não enrugar e nem repuxar o nosso forro. E vamos passar uma costura rente à cremalheira do zíper. Nesse momento você pode escolher se você quer costurar com o pé calcador comum ou com o pé calcador de zíper. Em ambos os casos, vai passar o pé calcador rente à cremalheira. Zíper costurado. Agora eu gosto de vir aqui e organizar tecido principal e forro, clipando pelas partes que estão soltas para eu ter certeza que tá tudo retinho. E aí com o pé calcador comum eu vou lá na máquina e passo aqui um rebatido desse zíper com distância de meio pé de máquina. Costura finalizada e zíper rebatido dos dois lados. Agora eu vou colocar os cursores. Eu escolhi colocar 2 cursores aqui no meu zíper principal. Então eu vou colocar um de cada lado, vou deixar os dois se encontrando aqui no meio e as laterais fechadas. Se você optou por colocar somente um cursor, nesse momento você vai colocar ele, sair do outro lado e colocar de novo para deixar ele paradinho no centro. Assim você tem as duas laterais do zíper fechadas. Nesse momento, se você costurou este zíper com o pé calcador de zíper, a gente vai precisar fazer um ajuste nestas peças aqui, tá? Se você costurou com pé calcador comum, é só você visualizar aqui nessa lateral, mede e vê se ficou com 8 centímetros. Se ficou com 8 centímetros, não precisa fazer nada. Se ficou menor, que é o meu caso aqui, porque eu usei o pé calcador de zíper, vai dar uma diferença de mais ou menos 1 centímetro. Mede direitinho, tá? Eu acho que vai dar uns 0,75 aqui. E aí eu vou refilar tanto no tecido principal quanto no forro para ficar com a mesma largura do meu novo canal do zíper finalizado. Já refilei os meus tecidos, os dois, aproveitei e já fiz aqui marcação de centro, tecido principal e forro, e também já refilei aqui as sobras de zíper e já marquei também o centro aqui dessa minha lateral do meu canal do zíper. A gente sabe que o centro não é onde está o zíper, porque esse zíper está levemente arredondado, então eu marquei aqui o centro. Fiz isso para eu poder vir aqui com as minhas argolas. Nesse momento, se você estiver utilizando a argola grande, é a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui, vou centralizar na minha marcação, vou colocar um clipe e aí eu vou levar lá na máquina de costura, passar costurinha de segurança nessa argolinha, mesma coisa do outro lado. Agora nós vamos fazer a costura das laterais do nosso canal do zíper para formar o fole completo. Porém, essa costura ela vai ser um pouquinho diferente da costura convencional, porque a gente quer fazer a nossa peça sem viés no forro, então nós precisamos de forro e tecido principal separados. E como é que a gente vai fazer essa costura então? Eu vou posicionar aqui uma das laterais do meu canal do zíper em cima do direito do meu forro. Vou alinhar por essa extremidade aqui. Essa daqui não vai casar porque o nosso zíper está arredondado, tá? Então eu vou vir aqui, posicionei forro com forro, direito com direito, vou clipar, colocar um clips aqui só para eu não perder essa posição. Feito isso, eu vou pegar o meu tecido principal e aí, olha só, eu vou observar se a minha estampa é direcional, eu vou colocar as duas exatamente na mesma posição e eu vou trazer essa ponta para cá, de forma que a hora que a gente desdobrar, essa estampa está na mesma direção. Vou posicionar aqui direito com direito e também vou clipar neste sanduíche de tecido. Nós não vamos passar uma costura reta aqui. A gente quer forro e tecido principal separados. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar uma costura somente em cima da minha cremalheira até a minha argolinha, até o tecido da minha argola.
vou fazer retrocesso e cortar a linha. As beiradas dos meus tecidos vão ficar soltas. Aí eu vou levantar somente o tecido principal e vou costurar forro com forro. Depois eu vou dobrar o forro para trás e vou costurar somente tecido principal com tecido principal. Essas costuras elas chegam até aonde a costura central começou. Feito isso, do outro lado, eu vou dobrar o outro forro para trás, vou costurar somente tecido principal com tecido principal. Depois eu viro o trabalho e costuro somente forro com forro. Vou mostrar finalizado aqui. Eu tenho 3 costuras que a gente dividiu em 3 as nossas costuras. Aqui desse lado quase não dá para perceber, o forro dá para perceber melhor. Só que agora que a gente abre, olha só, não parece que foram feitas 3 costuras aqui nessa parte, tá? Ó, depois a gente corta esses restinhos aqui, dá uma limpada na nossa peça. Dessa forma, a gente tem aqui nas laterais tecido principal e forro separados, pra gente conseguir fazer o nosso forro sem viés. Vamos costurar agora as costas da nossa peça aqui no canal do zíper. Então, eu vou pegar o forro do meu molde das costas, já vou fazer marcação de centro aqui em cima e aqui embaixo, e eu vou pegar o meu canal do zíper. Meu canal do zíper, eu vou virar o forro dele para fora, desse jeitinho, e eu vou encontrar onde é as costas do meu canal do zíper. A gente vai pegar aqui o molde do canal do zíper, que vai ter 2 marcações, costas e frente. Conforme o desenho aqui, eu sei que as costas é nessa parte que está arredondada maior. Então, eu vou encontrar exatamente ela aqui no meu canal do zíper. E é essa parte que eu vou alfinetar nestas costas aqui do meu forro. Então, eu vou virar direito com direito, tecido principal para trás aqui, marcação de centro com marcação de centro, e eu vou alfinetar. A gente vai fazer aquela alfinetagem, nem sei se essa palavra existe, aqui do forro todinho, tá? Então, eu vou vir alfinetando a volta toda dessa peça, vou completar aqui tudo com alfinete, tomando bastante cuidado para centralizar os piques, e depois que eu fizer todo o processo de alfinetar, vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura na volta toda. Não precisa deixar a abertura no forro, pode costurar a volta todinha dessa peça. Forro finalizado, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós vamos pegar uma das partes do forro da frente da nossa bolsa. Também fiz aqui marcação de centro em cima e embaixo, e nós vamos alfinetar, fazer o mesmo processo aqui com o outro forro do canal do zíper, esse outro lado do forro, e aqui também na parte do fundo. A única diferença é que agora você vai escolher um local, eu vou usar aqui a parte de baixo do meu forro da frente, para deixar uma abertura para desvirar essa peça depois de pronta. Forro com a abertura aqui pra gente desvirar essa peça. Agora, nós vamos trabalhar com o tecido principal das costas da nossa bolsa vira mochila. Já marquei aqui centro, aqui em cima e aqui embaixo. E eu vou encontrar a parte das costas do meu tecido principal do fole. Novamente, vou pegar aqui o meu molde para visualizar qual que é as costas. Relembrando, é essa parte maior. Então, a gente vai posicionar aqui nosso canal do zíper com a parte maior, que é esta daqui. E é bem aqui nessa marcação de centro que eu vou vir e já vou começar clipando aqui na marcação de centro da parte de cima das costas da minha bolsa vira mochila. E eu vou clipar a volta toda dessa peça. E com a peça toda clipada, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura na volta toda com a margem de um pé de máquina.
Com as costas do tecido principal aqui toda costurada, agora a gente vai fazer o exercício de desvirar essa peça, colocar o direito dela para fora, pra gente continuar costurando as outras partes. Vamos aproveitar que a gente desvirou tudo aqui e já dar uma olhadinha, ver se tá tudo bem, certinho com as nossas costuras. Vocês perceberam que lá na máquina eu passei aqui uns retrocessos para costurar bem essas partes que vão segurar o peso da nossa bolsa vira-mochila. Vou olhar aqui os cantinhos, olha só, tá tudo costurado certinho. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, coloquei aqui o direito da minha peça para fora. Eu vou posicionar as minhas mãos aqui em cima e vou empurrar esse direito para dentro, dessa forma aqui, deixar tudo lá para dentro. E agora a gente vai costurar aqui essa parte do tecido principal. Eu vou pegar a frente da minha bolsa, que é essa daqui. Vou virar o direito do tecido principal para dentro, vou posicionar aqui e vou começar a clipar essa parte. Como que eu vou fazer essa clipagem? Eu vou vir aqui, já vou colocar o centro do meu canal do zíper com a minha cremalheira do zíper vertical, que é o centro dessa minha peça. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, marcação de centro com canal do zíper, cremalheira, e vou clipar todo o resto aqui do meu tecido principal. Depois de clipar, eu vou levar para a máquina de costura e vou passar uma costura na volta toda de um pé de máquina. E agora, para finalizar e a gente desvirar essa peça todinha, nós vamos pegar aqui nessa mesma borda que a gente acabou de costurar, o último molde da frente da nossa bolsa, vou posicionar aqui direito do forro com direito do forro, vou clipar e passar também novamente outra costura com um pé de máquina, não precisa deixar abertura para desvirar. Finalizada a costura do forro, agora a gente vai desvirar essa peça por essa abertura aqui. Coloca a mão aqui dentro, vai sentindo as partes da sua peça, vai abrindo o zíper frontal, tá? Aquele zíper que a gente acabou de costurar, ó, deixa ele aberto, que daí vai facilitar desvirar essa peça. Tô com a peça aqui toda do avesso e agora, antes da gente desvirar, trazer os direitos para fora, eu vou vir aqui, já vou vincar essa abertura que a gente acabou de desvirar a peça por aqui. Vou vincar as margens de costura para dentro, você pode vir com a unha, ou se você estiver utilizando um material mais rígido, com o ferro de passar roupas. E a gente vai fechar essa abertura do forro. Você pode fechar de 3 formas diferentes. Você pode vir aqui com agulha de mão, depois de vincar essas margens para dentro, e fazer uma costura invisível com agulha de mão. Você pode fechar com a cola pano, se você estiver utilizando 100% algodão, ou você pode posicionar aqui bem certinho e alinhado, colocar uma cor de linha bem parecida com a do seu forro e passar uma costura aqui para fechar. E é isso que eu vou fazer agora, vou fazer na máquina de costura esse fechamento do forro. Forro fechado, agora sim eu vou trazer o direito da bolsa para fora. E tá finalizada a nossa bolsa vira-mochila. Se você gosta de costurar mochilas, ficou apaixonada pelo projeto de hoje, não deixe de conferir essa playlist aqui, onde eu tenho mais peças iguais a essa. Eu tenho certeza que você vai encontrar mais uma para ganhar o seu coração.